não, é pura demência mesmo. Então, no começo da aula é sempre bom vocês me lembrarem. E o que é que eu faço? Depois de gravar, eu coloco as aulas no YouTube, lá no canal que eu abri para isso, e coloco o link lá no Google Classroom, certo? Na aba de materiais. Bom, voltando. Então, o objetivo dessas apresentações é essa, relacionar a pessoa, né, o cientista escolhido, com o contexto da revolução científica, o contexto da elaboração do que ficou conhecido como o método científico. Então, a priori, a gente teria 1, 2, 3, 5 apresentações, podendo ser mais, podendo ser menos, de acordo com o interesse da turma. Na segunda unidade, né, segunda unidade um pouco mais, como eu falei, mais prática, né, e isso aqui também pode mudar de acordo com o andamento das discussões, né? A gente pode desdobrar isso aqui em mais aulas, tá? Mas na segunda unidade a gente vai discutir tipos de texto acadêmico, pelo menos os principais tipos de texto acadêmico que vocês vão ter contato na graduação, né, que são artigos, projetos e relatórios, tá? Vamos pincelar algumas regras da BNT, né, principalmente citação e referência, porque eu sinto que na hora de escrever um texto, né, seja um artigo, ou seja até um trabalho de disciplina no curso, os estudantes têm muita dificuldade em fazer citação, muita dificuldade em fazer referências bibliográficas, em fazer referência aos autores que foram escolhidos, que foram lidos e foram citados. Então, tem uma aula específica sobre esse tema de citação e referência, né, que é realmente um calo para quem está escrevendo, né? Depois, uma aula sobre prospecção de textos acadêmicos, né, que pode para algumas pessoas parecer muito óbvio, mas para algumas outras não são, né? Infelizmente, muita gente ainda não sabe quais bases de dados são mais relevantes, são mais importantes, são mais aceitas para a gente fazer pesquisa de textos acadêmicos, seja artigos, sejam livros, teses, dissertações, tá? Eu já participei de defesa de dissertação de mestrado, de banca de doutorado, né, que a pessoa teve uma grandíssima dificuldade de fazer uma bibliografia robusta, né, porque se limitou a livros físicos, né, podendo ter acesso a uma infinidade de livros e artigos em meio digital, se soubesse quais plataformas usar, né? Então, essa aula ela tem esse propósito, né, de mostrar algumas dessas principais ferramentas para prospecção, né, para busca de textos que sejam relevantes, que sejam academicamente aceitos e que vão ajudar vocês não só no TCC, mas em qualquer etapa da vida acadêmica de vocês, né? Depois, uma aula sobre currículo Lattes, né? É um tema que algumas pessoas em semestre passado me pediram para inserir na disciplina. Originalmente eu não tinha pensado nisso, né? Mas todo pesquisador no Brasil ele tem um currículo público, que é o currículo da plataforma Lattes do CNPq, né? E é conhecido carinhosamente como o Orkut de Nerd. Mas é uma plataforma onde você registra todas as suas experiências acadêmicas, sejam elas de publicação, de participação em evento, em banca, em projetos de pesquisa, extensão, ensino, enfim, em projetos de inovação tecnológica, etc. Então, é um currículo muito vasto, mas é um currículo acadêmico, né? Não é um currículo profissional. Você não vai colocar lá que você foi estagiário da Ambev e que você vendia sapato na Exposend, né? Você vai colocar apenas suas experiências acadêmicas, tá? Então, eu vou mostrar a estrutura do currículo Lattes e como fazer um currículo Lattes, tá? E, por fim, da segunda unidade, eu proponho um trabalho, uma pesquisa mais de campo, né? Vocês vão fazer uma pesquisa a partir de coleta de dados, né? Dependendo do contexto na sanitário na época, pode ser presencial ou pode ser virtual, tá? E depois a gente vai ter uma aula para vocês apresentarem esses resultados. Preferencialmente, esse trabalho deverá ser feito pelos mesmos grupos que fizeram
as apresentações, certo? Então, os mesmos a mesma composição dos grupos da primeira unidade serão os grupos que vão fazer esse trabalho de campo na segunda unidade. Assim, dando spoiler, né? Existe um vídeo que, se não me engano, é da Universidade Federal de Santa Maria, se não me engano, enfim, não vou lembrar agora exatamente, mas é um videozinho curto, de meia hora, onde uma pesquisadora, ela discute o que é ciência a partir de entrevistas realizadas com estudantes nessa universidade. Então, ela sai desmistificando alguns sensos comuns, né, algumas ideias que se tem sobre ciência, sobre pesquisa e sobre método científico a partir da fala desses estudantes. Então, a ideia, né, desse trabalho de campo é vocês replicarem essas mesmas perguntas, essa mesma entrevista para outras pessoas, né? No semestre anteriores, a gente dividia isso entre a comunidade do IFPE, né? Estudantes, professores, técnicos administrativos, né? Enfim, mas de acordo com o andamento da pandemia e das normas sanitárias, a gente discute como é que vai ser isso daqui para frente. E, obviamente, mais para frente eu disponibilizo para vocês esse vídeo e alguns textos base. Então, a ideia é essa, vocês vão coletar essas entrevistas, fazer essas entrevistas, coletar os dados, né? E, a partir dos dados coletados, né, de maneira metodologicamente, cientificamente falando, vocês vão interpretar esses dados e vão apresentar na última aula. Então, essa apresentação, essa pesquisa de campo e apresentação vai ser a nota da segunda unidade. Então, veja que eu não vou fazer prova tradicional, né? Quem é meu aluno sabe, que eu tenho horror à prova tradicional no presencial, quanto mais no remoto, que aí é que é uma loucura mesmo fazer prova no remoto, mas enfim. Então, essas são as propostas, tanto de avaliação quanto de cronograma e conteúdo, certo? Como eu falei, é apenas uma proposta, tá? Mas eu sou completamente aberto para discutir, para ouvir sugestões, críticas, e é isso que eu queria jogar para vocês agora. O que é que vocês acham dessa proposta, desse cronograma, desses conteúdos? Querem acrescentar, comentar, retirar alguma coisa? Fala, Felipe. Não sou por mim, eu acho que é o mais certo a se fazer no EAD mesmo. Tipo, eu acho que questão de prova, essas coisas assim, não tem lógica em EAD. Eu entendo que tem matéria que tem que ter. Eu entendo que não tem matéria Sim. que não tem como não ter prova. Exato. Mas, tipo, em matérias que puder não ter prova, eu acho melhor, porque, inclusive, é melhor para o professor, porque garante que a pessoa não está colando tanto, né? Comparado a uma prova mesmo, porque, querendo ou não, todo mundo cola no EAD, praticamente. Então, e sobre o restante, eu acho que é uma boa. Eu só não sei como é que vai ficar direito a questão da pesquisa. Eu acho que só daria mesmo para fazer questão online, não sei presencial. Só se a pessoa tiver contato com alguma outra pessoa, alguma coisa assim. Aí eu acho que seria mais online, mas de restante tá de boas para mim. Então, você está falando do trabalho da segunda unidade, né? Isso, segunda unidade. A primeira unidade tá de boas para mim. Bom, nos anos anteriores, isso já acho que é o quarto ou quinto ano que eu faço essa atividade. Nos anos anteriores, o pessoal circulava pelo IF, coletando as entrevistas com um gravadorzinho, celular. Não sei se você chegaram até a ser entrevistado na época, quando éramos integrados. No ano passado, o pessoal alguns grupos fizeram entrevista pelo WhatsApp, né, por áudio. O WhatsApp seria uma opção. Ou o formulário do Google, né, o Google Forms, também dá certo. Mas, como eu falei, a metodologia de coleta de dados a gente discute em janeiro, porque daqui para lá tudo pode mudar em relação às regras sanitárias, né? Inclusive... Isso, pode voltar a aula presencial, aí vai ser de boa se fazer pelo IF. Exatamente. A gente tem uma portaria do CNE que autoriza o ensino remoto ou híbrido até 31 de dezembro. Então, assim, teoricamente, 1º de janeiro todo mundo tem que estar na instituição. Né? 1º de janeiro não, 2 de janeiro, porque 1º de janeiro é feriado. Né? Mas 2 de janeiro a gente tem que estar na instituição. Então, eu sinceramente, eu acho que o governo não está muito disposto a renovar essa portaria por mais alguns meses, ou mais um ano, não. Até porque, ainda bem que a vacinação tem avançado, né? O que não garante uma proteção contra as variantes, mas, enfim, mas quer queira ou quer não,
o cenário da vacinação daqui para lá vai estar muito mais avançado, mais positivo. Então, pode ser que a gente possa fazer essas entrevistas pessoalmente ou presencialmente. Eu, por questão de segurança, eu sou apavorado com essa doença, todo mundo que me conhece sabe. Vou sempre preferir as coisas remotas. Mas se vocês conseguirem, quiserem e puderem fazer presencial na época, se for seguro, tranquilo, tá? Mais alguém? Alguém quer falar? Vou ver aqui o chat. Mais alguma crítica, dúvida, sugestão? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Sim, tem pessoas nessa disciplina que estão adiantando, né, a cadeira, que eu já soube, mas com relação à turma original, né, a turma do quarto período, se vocês já tiverem grupos formados, ou proposta de grupos formados, é bom já ir se articulando, tá? Eu eu vou pedir para vocês que as composições desses 5 grupos que vão apresentar os seminários na primeira unidade seja entregue para mim até a aula da semana que vem, certo? Vocês podem me informar aqui, no Google Classroom, no WhatsApp, enfim, de qualquer forma. Falar do WhatsApp, deixa eu só, rapidinho, o Lucas já levantou a mão, deixa eu só concluir aqui. Falar do WhatsApp, eu sempre peço, né, para abrir um grupo de WhatsApp das disciplinas, porque eu funciono muito melhor pelo WhatsApp do que pelo Google Classroom, né? Porque, enfim, eu às vezes esqueço mesmo de olhar o mural lá e as pessoas perguntam coisas, falam comigo e acabam sem resposta, tá? Então, se possível, né, alguém pode criar um grupo dessa disciplina e me colocar. Só não me coloquem como administrador, por favor. Tá aí meu número no chat. Regras de boa convivência. Não mandem nudes, não me desejem bom dia às 5 da manhã, nem boa noite às 2 da madrugada. O resto, tá ok. Né? Gosto de falar de política, gosto de falar de religião, gosto de falar de esporte, então o grupo é livre, desde que funcione a partir das 7 da manhã, ok? Eu falo esse negócio de nude porque realmente já aconteceu de um grupo de disciplina, um aluno mandar um nude sem querer, um aluno era do integrado, era um adolescente, né? Enfim, e ele foi mandar um nude para alguém e mandou no grupo da disciplina, e eu tive esse desprazer de vê-lo como vê ao mundo. Por isso que eu estou falando, para ter esse cuidado. Quem levantou a mão? Lucas levantou a mão. Professor, minha dúvida é em relação aos grupos. Vão ser grupos de quantos alunos? Aí joga a pergunta para vocês. Quantas pessoas tem na turma? Porque eu não estou com o que acadêmico ainda, e no Google Classroom só tem 12 pessoas, mas eu sei que é muito mais. Quantas pessoas tem na turma, mais ou menos? Tem ideia? Eu não tenho ideia, não. Tem que ver nos grupos aí, você coletando esse quantitativo. Bom, Acho. mas veja, geralmente, né, as turmas de metodologia têm umas 30 pessoas, então um grupo de 6, 7 tá bom, certo? Assim, eu separei 5 dias, tá, para apresentação. Pode ter mais grupo? Pode, né? Mas vamos tentar não ter mais dias de apresentação. O que a gente pode fazer é, em um dia, mais de um grupo apresentar, se quiser, né? Pode ser em dupla? Pode. Pode ser em trio? Pode. Pode ser individual? Não tem problema. Eu sou muito tranquilo para deixar vocês livres para montarem a apresentação como quiserem, tá? Desde que a gente, na semana que vem, a gente já tenha essas configurações de quem é grupo, quem é trio, quem é dupla, enfim, porque na semana que vem a gente já faz a divisão dos temas, né? De cada grupo, né? Preferencialmente por sorteio. Oi, Felipe. Só para avisar que Igor já criou o grupo aqui e tá no chat, aí para o pessoal já ir entrando. E também mandar no grupo da sala do quarto período. Ótimo. Eu vou entrar já. Eita, tem que ser pelo celular. O senhor já tá, professor? Já? Então tá ótimo. Beleza. É que eu tô longe do celular. Beleza, aí valeu, Igor. Mais alguma questão, alguma dúvida?
Outra pergunta, então. Tem algum assunto, tem alguma questão pertinente à metodologia científica, ao trabalho científico, que vocês queiram tratar na disciplina, que acham que não foi contemplado naquela proposta? E desdobramento dessa pergunta, né? Qual a expectativa de vocês para essa disciplina? O que é que vocês pensam que será a contribuição dessa disciplina, o resultado dessa disciplina na vida de vocês? Gostaria de ouvi-los. Felipe? É só um negocinho, tipo, é porque eu já tive no integrado matérias que falavam exatamente da questão de a BNT e tudo. Aí eu acho que um negócio que é legal de aplicar é onde no Instituto Federal a gente pode correr atrás para conseguir pesquisas de extensão e outras coisas. Tipo, tudo bem que tem alguns professores que eu conheço, só que tem problema que outras pessoas acabam não conhecendo esses professores e também tipo, tem projetos como o IDV e outras coisas que dá para correr atrás. Aí é legal falar nessa cadeira sobre isso, para quem tiver com dúvida de onde entrar para chegar lá conseguir. Ou seja, como ser pesquisador no IFPE. Exatamente. Ótimo. Boa ideia. Bom, tá falando com a pessoa certa, né? Todo estudante que é pesquisador no Instituto Federal todinho, do 16 campos, tem que passar por mim. Então, eu posso dar uma palhinha sobre isso. Mais alguma questão, minha gente? Alguma sugestão? Eu falei aquela questão, aquele negócio da BNT, né? Porque, também nos 2 primeiros anos que eu dei essa disciplina, os alunos achavam que a gente ia passar 6 meses estudando a BNT e já vinham com a cara desse tamanho, né, para as aulas, né? Então, foi por causa dessa cara desse tamanho que eu comecei a reformular a disciplina. Se vocês forem ver na ementa que está no PPC atual, a ementa é bem curtinha, né? É basicamente tipo de conhecimento, conhecimento científico e a BNT. Eu, por minha conta e risco, é que ampliei essa discussão, tá? E na ementa nova, né, quando o curso for reformulado, a reformulação está em andamento, vai ter essas outras questões que a gente vai tratar, certo? Mais nenhuma sugestão, nenhuma pergunta? Bom, outra questão que eu queria ver com vocês é em relação ao horário, né? Esse horário de 10 horas eu acho maravilhoso, tá? Agora, em compensação, eu vou tentar não chegar muito até meio-dia, porque eu tenho aula de 1 hora da tarde. Aí, se eu for avançar muito, eu vou ter 50 minutos para almoçar. E eu sou uma pessoa que, depois do almoço, eu morro. Eu não consigo me manter acordado depois do almoço. Eu preciso de, assim, 15 minutos com as pernas para cima no sofá para viver de novo e dar aula. Então, vamos combinar que essa aula ela vai das 10 até as 11h30, 11h45, dependendo sempre do andamento, tá? E assim, né, o ensino remoto nos dá a possibilidade de trabalhar muito com relação a atividades síncronas e assíncronas, como vocês já devem estar acostumados. Independente de quanto dure cada aula, tá? Eu vou sempre tentar, para cada aula, né, para cada assunto discutido, deixar um material lá no Google Classroom de apoio, de complementação, né? Pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser podcast. Eu funciono muito bem, eu gosto muito de podcast. Para mim, é a melhor forma hoje em dia de aprender, de me renovar, está sendo com podcast. Então, eu sempre vou deixar algum material de complementar na Google Classroom, certo? Porque aí a gente fica tanto com o momento síncrono como com o momento assíncrono para cada conteúdo, né, discutido e estudado. Mas, a priori, a gente fica nesse acordo, né? A aula a partir das 10 e até umas 11h30, 11h45. Se a turma quiser também começar um pouco mais cedo, por mim não tem problema, mas eu acho esse horário de 10 horas bem, para mim, muito tranquilo, né? Até porque dá para
fazer algumas outras coisas antes de começar a aula. Beleza? Mais algo, minha gente? Bom, beleza. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse grupo do WhatsApp aqui, pedir. Mandem lá no grupo da turma completa, tá? Peçam para as pessoas entrarem no Google Classroom, porque o meu controle da turma, ela é tanto no que é acadêmico, quanto no Google Classroom, tá? Eu vou considerar as pessoas matriculadas não só apenas as que estão no que é acadêmico, mas as que estão lá. Eu vou fazer sempre esse confronto, esse cara crachá. O Maria, que falou agora, que já mandou no grupo, quantas pessoas tem mais ou menos na turma? Tem ideia? Ô, professor, no grupo tem 31 pessoas. Aí eu não sei se todas as pessoas vão pagar mesmo, mas eu mandei. Tá, então tá na média. É mais ou menos isso que eu estava imaginando. Então, com relação com esse número de pessoas, né, a gente mantém aquele número nos grupos, né, tá? Que eu falei, em média 5, 6, 7 pessoas por grupo, tá ok. Mas pode ser grupo menor e o trabalho pode ser individual ou em dupla, em trio, enfim. Vocês se organizem, tá? Então, montem aí os grupos. Na próxima aula, eu pego aí a composição de cada grupo, ou então me mandem lá no WhatsApp durante a semana. E na próxima aula, na próxima sexta, a gente já faz a divisão de cada tema, certo? E eu vou disponibilizar ainda hoje no Google Classroom esse livro que eu mostrei para vocês sobre a Revolução Científica, porque vocês já vão dando uma olhada, já podem até ver os nomes, né, as pessoas que estão sendo faladas nesse livro, e de repente vocês podem até começar a discutir entre si quem fica com cada nome, com que grupo vai ficar com cada nome, beleza? Bom, então assim, para começo de conversa era isso, né, que eu queria ver com vocês, era me apresentar a proposta da disciplina, né, e esperar que seja um convívio muito bom, né, eu sou uma pessoa, como meus alunos já sabem, muito aberto ao diálogo, sou muito... Eu trabalho em cima da empatia, eu não consigo conceber processo de ensino-aprendizagem sem empatia, sem compreensão, sem me colocar no lugar do outro. Então, eu espero que esse tipo de sentimento seja muito recíproco, né? A gente consiga estabelecer um bom convívio, apesar dos pesares, né? Apesar de ser virtual, né? Mas eu espero que o convívio seja muito bom. Vejam, só para finalizar, como eu falei no começo, eu tenho um cargo de direção na reitoria, né, na Pró-Reitoria de Pesquisa. Pode acontecer de última hora eu ter que cancelar alguma aula por conta de uma demanda muito urgente da reitoria, né? Na reitoria, todo mundo sabe que dia de sexta-feira é meu dia de aula, né, que eu dou aula no técnico, na graduação e na pós, mas às vezes aparecem umas demandas de supetão que a gente tem que dar conta no mesmo dia, principalmente quando é demanda externa, né, de Controladoria Geral da União, auditoria, Ministério Público, né, às vezes do CNPq, da CAPES, ou da própria Presidência da República, às vezes chega demandas para serem atendidas com urgência. Então, pode acontecer, tá, de eu ter que cancelar uma aula assim muito de supetão. Mas aí, quando isso aconteceu, a gente enviou a reposição, ou eu transformo a aula que seria síncrona em assíncrona, enfim. Mas eu costumo me programar antes de cancelar a aula. Por isso que eu já disse a vocês as duas aulas que com certeza vão ser assíncronas, no dia 15 de outubro e no dia 10 de dezembro, beleza? Mais algo? Pronto, minha gente. Então, é isso. Hoje seria somente uma conversa inicial. Na próxima semana, a gente começa efetivamente os assuntos, as discussões, né? Eu peço a vocês que vocês deem uma olhada no livro que eu vou colocar lá no Classroom, tá? Porque, assim, basicamente, a primeira unidade
tirando a primeira aula, mas a primeira unidade vai ser basicamente baseada naquele livro. Não só as apresentações, mas a própria estrutura do que a gente vai discutir, né, que é o surgimento da ciência, a evolução científica e tal, está muito baseado na forma de pensar e estruturar daquele livro. Então, vocês deem uma olhadinha, tá? E para já chegar nas aulas com algo já previamente construído. Beleza? Se ninguém tiver mais nada para falar, para acrescentar, a gente já pode encerrar. Assim, hoje é excepcional, tá? Encerrar antes das 11. A partir da semana que vem, a gente, como eu falei, vai até umas 11h30, 11h45. Ok? Bom, minha gente, então é isso. Obrigado aí pela paciência, pela audiência, como diria Faustão, tá? E qualquer coisa, só chamar lá no WhatsApp, né? Entrem aí no grupo. Se precisarem, pode falar no privado também, eu respondo sempre, tá? Como eu falei, eu funciono mais rápido no WhatsApp do que no Google Classroom, beleza? Bom, então é isso. Brigadão, valeu e bom fim de semana para vocês. E bom semestre, né? Já que a gente está começando o semestre agora. Valeu, Valeu, professor. Até. até mais.